Olá, sou o professor Pedro Alexandre e na aula do Enem de hoje eu quero ver com vocês aqui a Segunda Guerra Mundial, ok? O que causou a Segunda Guerra Mundial, como é que foi o desenvolvimento da Segunda Guerra Mundial, as consequências da Segunda Guerra Mundial e qual foi a nova ordem que a Segunda Guerra Mundial trouxe para o mundo. Então tá aí, ó, Segunda Guerra Mundial. 1939 e 1945, tá certo? Aqui imagens bastante significativas da Segunda Guerra Mundial, tá? Jogando aí granadas, olha aí, aviões despejando ataques, navios de guerra, soldados, explosão de bombas atômicas, representações aí da Segunda Grande Guerra Mundial, ok? Bem, segundo os historiadores, a Segunda Guerra Mundial nada mais é do que uma continuação da Primeira Guerra. Na verdade, quem disse isso, e nós professores de História aceitamos e continuamos pregando isso, foi Winston Churchill, primeiro-ministro inglês, né? A Segunda Guerra Mundial foi uma continuação da Primeira. As rivalidades não foram resolvidas entre as nações e os efeitos da guerra provocaram o surgimento de mais violência e intolerância. A Segunda Guerra Mundial foi uma continuação da Primeira. As rivalidades não foram resolvidas entre as nações e os efeitos da guerra provocaram o surgimento de mais violência e intolerância. Eu, quando estou numa sala de aula, explicando a Segunda Guerra Mundial, quando eu inicio a explicação da Segunda Guerra Mundial, eu começo falando assim para os meus alunos. Antigamente, os mais velhos, eles tinham uma coisa que se chamava, isso aí é uma gripe mal curada. Se isso é verdade, eu não sei, né? A biologia que explique, a medicina que explique. Mas, às vezes, eles chamavam, antigamente, como é que eles chamavam? Constipação. As pessoas ficavam com uma gripe, depois passava a gripe, depois voltava a ter tosse, catarreira, essas coisas todas. Aí os velhos, os antigos diziam, os meus pais diziam isso, meus avós diziam isso aí é uma gripe mal curada. Né? Então, na verdade, na sabedoria daquelas pessoas antigas, na observação, eles viam que alguma coisa não ficou legal quando uma pessoa teve lá uma gripe e que ela não foi bem curada. Então ficou algum resquício lá de um micróbio, de uma bactéria, de alguma coisa assim, né? De um vírus, sei lá, eu não entendo de biologia, e que ficou lá no organismo e que depois fez voltar aquilo ali. Ele ficou escondido por um tempo e depois voltou. É assim que eu comparo a Segunda Grande Guerra Mundial. Uma gripe mal curada. Veja, eu nasci no dia 29 de junho do ano de 1955. Se você for buscar no calendário o que significa o 29 de junho, você vai dizer, aniversário do professor Pedro Alexandre. Mas você vai ver porque que eu me chamo Pedro. Porque Pedro, o dia 29 de junho, é o dia de Pedro e Paulo. É o dia que se comemora esses dois santos católicos. E daí, o pessoal lá da minha cidade, né, lá na Baixada Fluminense, tacou-me o nome de Pedro. Né? Muito bonito o nome Pedro, gosto muito do meu nome. E eu nasci no meio de uma festa junina. E até hoje eu sou gamado por festa junina. Eu amo festa junina. E quando eu era criança, não sei você aí, se está numa cidade onde se festejam festas juninas, a festa junina é uma coisa interessante, né? Porque o que eu mais gostava era da fogueira. Tá? As crianças ficavam brincando em volta da fogueira. Lembra disso, quando você era criança? E a gente fazia isso, e no outro dia a gente ia lá no local da fogueira, pegava uma varetinha, um pauzinho, e ficava catucando, né, as cinzas, e a gente jogava assim. A gente via que estava muito quente ali, a gente jogava papel ali em cima, graveto, e aquilo pegava fogo de novo. É isso que é a Segunda Guerra Mundial. Uma gripe mal curada. Uma fogueira de festa junina do outro dia. Só tinha cinzas na Europa. Mas se você catucasse por baixo, ia aparecer ódios, revanchismos que não foram resolvidos. Vinganças. Acabou a Primeira Guerra. Vocês nos venceram, vocês quase nos destruíram. Mas um dia a gente volta. E aconteceu, né? E aí o Winston Churchill saiu com essa frase. Né? A Segunda Guerra Mundial foi uma continuação da Primeira. É isso aí. Bem, choques de ideologias. Primeiro se consolidou, no período entre guerras, o Estado comunista.
houve a ascensão do nazismo e do fascismo, tudo isso fruto da Primeira Guerra, né? E havia dentro da Europa os Estados democráticos, representados pela França e pela Inglaterra, e na América pelos Estados Unidos. E aí começa, choques de ideologias em vários campos. Principalmente em que campo esses choques de ideologias? No campo econômico. Disputa de mercado de consumidores em ritmo acelerado. Essas ideologias também se chocam em termos políticos. Elas não se entendem. Imagina, nazifascismo, diferente do comunismo, inclusive inimigos, ambos inimigos da democracia, a democracia é inimiga dos dois. E as três tentando conviver na Europa. E nazifascismo direto. É uma consequência direta da Primeira Grande Guerra Mundial, né? A Europa começou a querer novas ideologias. E aí, nazifascismo. E aí, ideologias irreconciliáveis. Grandes choques de ideologias. Claro que isso vai fomentar toda essa brasa, todo esse desgaste, toda essa ideia de vingança que estava ali embaixo daquelas cinzas, né? Aquela gripe mal curada, os vírusinhos começaram a se soltar, né, gente? Tá aí, ó. Nazifascismo, democracia e o comunismo. Choques de ideologias, imagem desses choques de ideologias. Bem, você lembra na Primeira Guerra a formação de Tríplice Aliança e Tríplice Entente? Claro que vai acontecer na Europa, do período entre guerras, a mesma coisa. Países começaram a se... Opa, vou ficar do teu lado, vou ficar contigo. O Hitler fica com o Benito Mussolini. E os dois vão ficar com o Hirohito no Japão. Japão, Itália e Alemanha formam a Tríplice Entente. O que foi, na verdade, na Primeira Guerra Mundial, a Tríplice Entente era Inglaterra, França e Rússia. Agora, na Segunda Guerra, vai ser Alemanha, Itália e Japão. Porque o Japão era imperialista também. Então, esses três países, eles se afinavam, pois eles tinham mais ou menos a mesma linguagem. O mais ou menos é mal dizer, né? Porque a Itália e a Alemanha tinham a mesma linguagem política. E o Japão também era imperialista. Uma espécie de fascismo ali do leste do mundo. E a Inglaterra e a França se uniram e perceberam que tinham que chamar a União Soviética para perto de si, né? Apesar de que isso aqui é democracia, isso aqui é comunismo, mas isso aqui estava muito forte. Então, Inglaterra e França se uniram à União Soviética, mesmo porque a União Soviética, ela, estrategicamente, o seu território estava nas costas da Alemanha. E isso era estrategicamente muito bom, caso no futuro saísse uma guerra. Então, a formação de alianças e blocos bastante antagônicos, não é? E essas ideologias irreconciliáveis é vírus que está surgindo na Europa e que vai reacender essa fogueira da festa junina. São vírus que estão sendo alimentados num corpo que teve uma gripe e essa gripe vai voltar. É uma, como diziam os antigos, é uma recaída de gripe. Isso aí é gripe mal curada. A Europa não estava curada da Primeira Guerra. Na verdade, essa guerra deu um tempo, ela vai voltar. Está aqui os blocos antagônicos. O eixo, a aliança aqui na Segunda Guerra, né? Consequentemente, mais tarde, os Estados Unidos vai entrar do lado da França, da Inglaterra e da União Soviética. 3 países democráticos e um país comunista. 2 países fascistas e o Japão imperialista, que é um tipo de fascismo. Tá ficando ruim a coisa, né? Outras causas. Política do apaziguamento. Essa política do apaziguamento, eu gosto muito de falar nela em sala de aula. Aqui eu não posso falar muito, né? Porque o diretor limita o nosso tempo aqui, né? Ele vai controlando o nosso tempo, né? Eu também vou controlando aqui no computador o tempo. Mas a política do apaziguamento basicamente é o seguinte: deixa disso. Não vamos fazer uma guerra porque a Alemanha está construindo fábricas bélicas.
Ah, não vamos cobrar da Alemanha porque ela está construindo navios de guerra. Não vamos cobrar da Alemanha porque ela está militarizando, porque o Hitler está militarizando. Deixa o Hitler crescer. Assim pensava a França, assim pensava a Inglaterra. E por trás disso ainda a Inglaterra piscava o olhinho para a França e dizia assim, você já pensou no futuro, o Hitler crescendo? Ele resolve fazer uma guerra? Provavelmente não vai fazer contra a gente, vai fazer contra a União Soviética. Apesar da União Soviética ser nossa aliada, eles que se matem. Eles são comunistas, nazistas, né? Olha só. A política do apaziguamento começou a deixar o monstro crescer. O monstro cresceu, cresceu, cresceu. Depois ninguém mais segurou o monstro, né? Quando o Hitler viu que tinha condições e que estava militarizado, que ele tinha construído um poderoso exército de milhões de soldados, uma indústria bélica fantástica, e aí, segura o Hitler. Não é mesmo? A política do apaziguamento é uma política da acomodação. Se tivessem se a Liga das Nações, que fracassou, fundada após a Primeira Guerra Mundial, tivesse contido Hitler no início, a Alemanha não desenvolveria um arsenal bélico, um exército tão poderoso. Não conteram, se omitiram, aí ó, o bicho cresceu e olha o que aconteceu. Política do apaziguamento. O Tratado de Versalhes imposto sobre a Alemanha, considerado por muitos historiadores como a maior causa da Segunda Grande Guerra Mundial. É o Tratado de Versalhes, né? Aí está o Tratado de Versalhes, Tratado of Paz. Na verdade, os alemães jamais aceitaram esse tratado. Ele foi extremamente radical, praticamente tirou quase tudo que a Alemanha tinha, e a Alemanha, através do nazismo, vai querer de volta tudo que a Alemanha perdeu por esse tratado. A crise de 29. A crise que abalou os alicerces da democracia na Europa, do liberalismo econômico. Era necessário, por isso que os povos europeus, muitos deles, né, principalmente o italiano e o alemão, pensaram num novo projeto econômico para seus países que não fosse o liberalismo econômico. O capitalismo era a partir da crise de 29, que foi a crise de 29 foi uma crise do capitalismo, abalou as estruturas da Europa. E isso fortaleceu, esqueci de dizer essa frase, né? Isso fortaleceu grupos como nazismo, fascismo e comunismo. A política imperialista dos países totalitários, principalmente a de Hitler, né? Que depois de estar muito bem armado, com um exército poderosíssimo, com um arsenal de guerra muito poderoso, ele começa a querer de volta tudo que a Alemanha perdeu pelo Tratado de Versalhes, inclusive tomando. E isso vai chegar a um ponto que vai ficar insustentável, porque as nações europeias, como Inglaterra e França, continuavam mantendo a política do apaziguamento, só que isso vai chegar a um ponto que ficou insustentável, e aí houve a guerra. O fracasso da Liga das Nações. Esta liga, ela era dirigida pela Inglaterra e pela França, mas a Inglaterra e a França, que deveriam internacionalizar essa liga, evitar os problemas, criar soluções para os problemas políticos da Europa e do mundo, essa liga não funcionava. Essa liga não funcionava. Praticamente Inglaterra e França buscavam somente seus interesses, o que muitas pessoas deixavam de acreditar nessa liga. Então tá aí, né, uma série de, vamos apagar aqui para você ter uma ideia clara aí, para o slide ficar claro para você, uma série de outras causas aqui da Segunda Grande Guerra Mundial, né? A política imperialista dos países totalitários. Então, o Japão invade a Manchúria em 1931. A Itália invade a Abissínia em 1936. A Alemanha invade a Renânia no ano de 1936. A Alemanha anexa a Áustria em 1938, o chamado Anschluss. A Renânia era uma região desmilitarizada, politicamente dirigida pela França. A Alemanha tinha esse território antes do Tratado de Versalhes. Ela perdeu esse território pelo Tratado de Versalhes. Ela invadiu e tomou. A França não falou nada. Deixa. Política do apaziguamento. Depois, a Alemanha invadiu a Áustria.
tomou a Áustria, anexou a Áustria, alegando que era um país germânico e que os países germânicos deveriam pertencer ao território alemão. A Alemanha anexa os Sudetos, região da Tchecoslováquia, através da Conferência de Munique em 1938. E depois invade a Tchecoslováquia em 15 de março de 1939 pela Alemanha. A Tchecoslováquia invadida pela Alemanha. Como é que aconteceu isso? O Hitler chegou para a Liga das Nações e disse, olha, eu quero os Sudetos. Essa região está aqui, pertence a nós. Tem 200 mil alemães que moram dentro dessa região, ela está na Tchecoslováquia, foi entregue à Tchecoslováquia, eu quero essa região de volta. A Tchecoslováquia falou, nós não vamos dar para o senhor a região dos Sudetos. Tá, eu vou mostrar o mapa dos Sudetos para vocês, aqui está o mapa, aqui está a Alemanha e os Sudetos está aqui, ó. Essa região aqui é a Tchecoslováquia, ok? O Benito Mussolini falou, eu vou ganhar pontos aqui na Europa. E convoca uma conferência, dizendo, Hitler, aceita uma conferência para discutir os Sudetos? O Hitler falou, desde que seja na Alemanha. Chamberlain, Daladier, vocês que são ministros aí da Inglaterra e da França, aceitam uma reunião com Hitler? Aceitamos. E aí foi feita a famosa Conferência de Munique de 1938, onde foi assinado um tratado em que a Liga das Nações forneceria para o Hitler os Sudetos desde que ele não quisesse mais nada. Desde que ele não exigisse nenhum outro território. O Hitler assinou, né, o Tratado de Versalhes, a Conferência de Munique, dizendo que se ele ganhasse os Sudetos, ele ficaria com os Sudetos, ele não queria mais nada. Ele não ia querer mais nada. Nossa, o Daladier, o primeiro-ministro francês, o Chamberlain, primeiro-ministro inglês, chegaram na Inglaterra e na França dizendo que maravilha, gente, salvamos o mundo, né? Salvamos o mundo. O Hitler, não vai haver guerra, olha, haveria uma guerra, mas a gente conseguiu resolver o problema. Resolveu nada, né? Depois que o Hitler anexou os Sudetos, no início do ano de 1939, em 15 de março de 1939, ele invadiu e tomou toda a Tchecoslováquia. Está aí, ó, dentro da sua política imperialista. Está aqui os tanques invadindo a cidade de Praga, dentro da Tchecoslováquia. Está aqui as mulheres tchecas tendo que fazer a saudação nazista para as tropas de Hitler. Nossa, o mundo ficou boquiaberto. Meu Deus! Na verdade, um acordo e um pacto não cumpridos, né? Conferência de Munique, Adolf Hitler, Benito Mussolini, Neville Chamberlain e Eduardo Daladier. O Hitler não cumpriu isso aqui. O Hitler não cumpriu isso aqui. Ele prometeu que ele não ia tomar nenhuma atitude, né, contra nenhum outro país, não ia querer nenhum outro território se ele ganhasse os Sudetos. Então, ele não cumpriu, né, esse acordo, que é a Conferência de Munique. E, mais tarde, vai acontecer um pacto secreto, chamado nazi-soviético, também chamado na história de Molotov-Ribbentrop, que o Hitler também não vai cumprir. Tá? E eu já vou explicar para vocês como. Aqui uma fotografia da Conferência de Munique, vendo aí os quatro, né? Chamberlain, Daladier, Hitler, Benito Mussolini, ok? E aqui o Pacto Nazi-Soviético. Esse Pacto Nazi-Soviético, né, aparece aí num primeiro plano o Molotov-Ribbentrop, o alemão Ribbentrop, o alemão Ribbentrop é esse aqui é o Molotov. O Stalin está aqui no meio dos dois, ó. O que foi isso aí? Isso aí foi o seguinte. O Hitler disse à Polônia, eu quero que vocês me entreguem a região dos Sudetos. Depois que ele havia ganho os Sudetos, depois que ele havia ganho a Tchecoslováquia, depois que ele traiu o pacto de Munique, a Conferência de Munique, ele ainda vira para os poloneses e diz, nós queremos aí a região nós queremos aí a região, a Prússia Oriental, nós queremos aí Danzig, nós queremos aí o corredor polonês. Eu falei Sudetos, né? Sudetos é na Tchecoslováquia. Como é que é, professor? Explica de novo. Vou repetir. O diretor está falando que estou falando muito rápido. Estou falando muito rápido, desculpe. Desculpa, diretor. Eu estou com gasto todo hoje, né?
Eu dormi bem, comi bem, estou descansado. Desculpa, gente, é brincadeira. Vou falar mais devagar. Vou falar devagar porque o diretor está pedindo aí. Depois que Hitler anexou a Renânia e a Alemanha, a Áustria, os Sudetos e invadiu a Tchecoslováquia, ele vira para os poloneses e diz assim, sabe essa região aí que dá abertura para o Mar do Norte e que é a Prússia Oriental e que vocês chamam de Danzig e que nós chamamos de corredor polonês e de Prússia Oriental, esse território aí é nosso. Os poloneses falaram, não, esse território foi anexado para nós durante os tratados da Primeira Grande Guerra Mundial. E o Hitler falou, eu quero. E aí os poloneses disseram, nós não vamos dar. E aí, a Inglaterra, cujo primeiro-ministro, Chamberlain, já havia sido substituído pelo Winston Churchill, e a França, se olharam e disseram, peraí, o Hitler não vai parar? Chega de política do apaziguamento. E a Liga das Nações promovem uma manifestação na Europa. Se o Hitler tentar qualquer coisa contra a Polônia, nós vamos entrar com declaração de guerra. O Hitler soube. E o que ele faz? Ele manda o seu ministro das Relações Exteriores, Ribbentrop, para a União Soviética. E o que Ribbentrop foi fazer na União Soviética? Encontrar-se com Molotov, ministro das Relações Exteriores da União Soviética. E o que eles foram fazer lá? O que Ribbentrop foi propor? Ribbentrop foi propor um pacto secreto nazi-soviético. Ou seja, o pacto dizia o seguinte, caso a Alemanha invadisse a Polônia, mas desse uma parte da Polônia para a União Soviética, caso a Alemanha invadisse a Polônia, conquistasse a Polônia, mas desse a metade da Polônia para a União Soviética, e a França e a Inglaterra, por causa desse fato, declarassem guerra à Alemanha, o Ribbentrop perguntou ao Molotov, vocês declarariam guerra a nós? E o Molotov foi bem claro, ora, se vocês dessem a metade da Polônia para nós nos fingiríamos de morto e não entraríamos na guerra caso a França e a Inglaterra declarassem guerra a vocês. Mesmo vocês sendo aliados, na Tríplice Aliança, a França e a Inglaterra, vocês não declarariam guerra a nós. Não, nós não declararíamos guerra a vocês. Então é assinado esse pacto secreto nazi-soviético. Tá certo? Um casamento aí, né? Entre o Hitler e o Stalin. Isso é uma charge da época. E aí, o que vai acontecer? O Hitler falou, bom, não tem, a União Soviética, depois eu cuido da União Soviética. Eu já vou invadir a Polônia. Se França e Inglaterra me declararem guerra, eles não são páreos para mim. E o que o Hitler faz? No dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia por esta se recusar a entregar Danzig, a entregar esta região aqui, né? Esta região aqui, aí, que eu amarelei para você, que eu circulei para você, a entregar Danzig para os alemães, e os alemães, então, como você está vendo aí, invadem a Polônia. Né? Tomam a Polônia, consequentemente, a partilha da Polônia entre soviéticos e alemães, o começo da Blitzkrieg, porque França e Inglaterra declaram guerra à Alemanha, Blitzkrieg significa guerra relâmpago, os alemães começam, né, a invadir os aliados de França e Inglaterra, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, a própria França é invadida e tomada pelos alemães. A França chega a assinar um armistício com a Alemanha e cria um governo colaboracionista no sul, o governo de Vichy. Imagina, a Blitzkrieg alemã, o poderio da guerra relâmpago, como era chamado, ninguém conseguia detê-los. Depois, entre 1939 e 1940, a continuação, né, nós estamos falando de 39 a 40,
a retirada de Dunkerque, os aliados conseguem evacuar 338 mil soldados para a Inglaterra, cercados pelos nazistas. Depois, os nazistas começam, através da Luftwaffe, a bombardear a Inglaterra. Bombardeiam a Inglaterra de julho de 1940 até junho de 1941. É chamada de Batalha da Inglaterra, com a vitória da Real Força Aérea Inglesa. Durante quase um ano, praticamente um ano, né? A Inglaterra foi bombardeada, porque a Inglaterra não se rendia. E Hitler mandou a Luftwaffe, chama-se aviação de guerra, bombardear a Inglaterra. E aí a Real Força Aérea Britânica combatia os aviões de Hitler no ar. Tá? Isso começou em 1940 e vai até 1941. E o Hitler não conseguiu fazer a Inglaterra se render, porque praticamente em poucos meses ele tomou a Europa inteira. Ninguém era páreo para Blitzkrieg. E aí vai começar o ano de 1941, com esses bombardeios. A Inglaterra ainda invade a Iugoslávia e a Grécia, tomando a Península Balcânica. Né? E no dia 22 de junho de 1941, a Alemanha desencadeia um vasto ataque contra a União Soviética, chamado Operação Barbarossa. Ué, por que a Alemanha fez isso? Por dois motivos. O Hitler queria que a Inglaterra se rendesse, entregasse todas as colônias inglesas para a Alemanha e assinasse a rendição incondicional com a Alemanha. Como a Inglaterra não se rendia e a União Soviética não entrava na guerra, porque tinha um pacto de não agressão com a Alemanha, o que o Hitler resolveu fazer? Ele sabia que futuramente uma da ideia dele era o expansionismo para o leste europeu. Estava nos planos dele invadir a União Soviética. Que respeitar tratado que nada. Essa era uma ideia, porque ele estava interessado nas ricas, no minério de ferro russo, nas regiões petrolíferas da Rússia e no território russo. E ele somou isso à ideia de que a Inglaterra não se rendia porque estava esperando que a União Soviética entrasse na guerra, tá? Em favor dos aliados, em favor da Inglaterra, em favor da França, que estava tomada. Então o Hitler uniu o útil ao agradável, que 1 milhão de soldados traiu a União Soviética na famosa Operação Barbarossa e invadiu a União Soviética no dia 22 de junho de 1941. E no mesmo ano, em 7 de dezembro de 1941, o Japão ataca a base americana de Pearl Harbor, no Havaí. Este fato coloca os Estados Unidos na guerra, porque o Japão recebe a declaração de guerra dos Estados Unidos, e os Estados Unidos declaram guerra ao Japão, e como a Alemanha e a Itália eram aliadas aos Estados Unidos, declaram guerra aos Estados Unidos. A guerra particular, que era uma guerra comercial entre japoneses e americanos, que era uma guerra particular entre japoneses e americanos, acabou se fundindo com a guerra na Europa e a guerra virou mundial. 1941 a 1942. A famosa Batalha de Stalingrado, ofensiva soviética que daria início à derrota alemã na frente russa. O Brasil declara guerra à Alemanha, depois de ter vários navios afundados por ter entregando mercadoria para os ingleses. Nós vendíamos matéria-prima, principalmente aço, né? Muito aço. A ação da Afrika Korps entre 1941 e 1942, a Afrika Korps era uma corporação, um exército alemão que cuidava do norte da África, que tinha tomado o norte da África. A África era liderada pelo general alemão Erwin von Rommel. Inclusive foram instaladas bases do Brasil, em Belém do Pará, em Recife, onde aviões americanos, bases americanas, atacavam a Afrika Korps no norte da África. Depois nós temos aqui os fatos marcantes da guerra em 1943. Houve uma conferência, a Conferência de Casablanca, onde participaram Roosevelt e Churchill. A ideia era ataques aéreos sistemáticos sobre a Alemanha, para enfraquecer os alemães. Os alemães são derrotados em Stalingrado e os russos começam a sua famosa contra-ofensiva contra os alemães. Ou seja, derrotam o exército alemão, capturam o exército alemão dentro do seu território e depois começam uma investida lenta indo em direção ao território alemão. É a virada da guerra. O ano de 33 começa a virar a guerra. Derrota definitiva dos alemães na África setentrional, ou seja, no norte da África. Os ingleses, os americanos, os aliados e os ataques sucessivos aqui do Brasil começam a enfraquecer o exército no norte da África e daí esse exército alemão será tomado. Ainda em 1943, armistício secreto. Italianos rendem-se aos aliados, renúncia de Mussolini, com o general italiano Badoglio assumindo o poder. Aí haverá em 43 a Conferência de Teherã, onde já vai participar o Roosevelt,
o Churchill e o Stalin. E aí a ideia era abrir uma frente ocidental e expulsar os alemães dos países invadidos. Tá? As tropas soviéticas reconquistam 2/3 do território ocupado pelos nazistas e continuam avançando sobre a Alemanha. E esta ideia de abrir uma frente ocidental para libertar todos os países que estavam sob o controle dos nazistas vai acontecer em 1944. Em 6 de junho de 1944, é o famoso dia D, desembarque aliado na Normandia, nas costas da França. Os alemães começam a recuar na frente ocidental. Os países começam a ser libertados do jugo nazista. O Brasil vai participar com 25 militares. Só que a entrada do Brasil não foi pelo norte da França, pela Normandia. O exército brasileiro vai para a Itália e vai ajudar os italianos, o exército americano, a combater os americanos dentro da Itália, né? No sul da Itália. Aqui você tem a imagem, da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, e aqui o desembarque, uma foto do dia D, o desembarque das tropas aliadas, de todos os países aliados, no norte da França, não é? Para libertar os países ocidentais do jugo alemão. Quem comandou o dia D foi Eisenhower, o general americano Eisenhower, que depois vai se tornar presidente dos Estados Unidos. Fatos decisivos da Segunda Guerra. Fevereiro de 1945, Conferência de Yalta na Crimeia. Aqui está o Churchill, tá? Aqui está o Roosevelt, aqui está o Stalin, né? Roosevelt, Churchill e Stalin. Eles decidiram o fim da Segunda Guerra e a repartição das zonas de influência entre leste e oeste. Praticamente é aqui que vai nascer a famosa Guerra Fria, que é a maior consequência da Segunda Grande Guerra Mundial. E a Alemanha, e Hitler, e Mussolini. 20 de abril, Berlim é cercada, intenso bombardeio sobre a cidade. 28 de abril, Mussolini é executado e seu corpo fica exposto em um posto de gasolina. 30 de abril, Hitler suicida-se. 2 de maio, soviéticos tomam Berlim. 8 de maio, a Alemanha rende-se incondicionalmente. Né? O cessar-fogo, no dia 7 de maio, no dia 8, a Alemanha rende-se incondicionalmente. Aqui você tem uma imagem, a bandeira russa sendo colocada sobre a chancelaria de Hitler, e aqui o Mussolini exposto num posto de gasolina, juntamente com alguns dos seus seguidores e a sua amante Clara Petassi. Tá? Falta o Japão, né? 1945. Os kamikazes entram em ação. O que eram os kamikazes? Os kamikazes eram jovens soldados japoneses, aviadores japoneses que enchiam os aviões de bomba. Eram pilotos suicida, né? E, na verdade, kamikazes em japonês quer dizer deuses do vento. E eles se atiravam sobre navios americanos, sobre bases americanas. Não se rendiam. E aí, em 6 de agosto e em 9 de agosto, são lançadas, os Estados Unidos lançam 2 bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki, 2 cidades japonesas. Quem autorizou foi Harry Truman, que substituiu Roosevelt, que havia falecido em abril. Em 2 de setembro de 1945, o Japão rende-se incondicionalmente. Ok? Aqui a bomba atômica. Aqui o Harry Truman e aqui os kamikazes. Os kamikazes japoneses. Os deuses do vento. Consequências da Segunda Guerra Mundial. Houve a Conferência de Potsdam, onde participaram Stalin, Churchill e Truman. Foi decidido que a Alemanha seria dividida em 4 áreas de influência. Uma área pertencente aos Estados Unidos, outra à Inglaterra, outra à França e outra pertenceria à União Soviética. Foi criada, e realmente isso aqui aconteceu, viu, gente? Isso aqui aconteceu. Foi feita uma divisão da Alemanha e a parte que pertenceu aos Estados Unidos, a parte que pertenceria aos Estados Unidos, a França e a Inglaterra, acabou virando uma Alemanha, a Alemanha Ocidental, e a parte que pertencia à União Soviética acabou virando a Alemanha Oriental. Depois a própria cidade de Berlim foi dividida também em 4 zonas. A parte da União Soviética virou Berlim Oriental e a parte que pertencia à França, Inglaterra e Estados Unidos virou Berlim Ocidental. Ok?
O fim da Liga das Nações e a criação da ONU, em lugar da Liga das Nações, né? A Organização das Nações Unidas. E os nazistas foram capturados e foram para um tribunal militar internacional em Nuremberg, onde os nazistas, a cúpula nazista, todos aqueles que conseguiram ser presos, que foram presos, foram julgados em Nuremberg. Alguns deles condenados à morte, outros condenados à prisão perpétua, outros absolvidos, outros condenados a alguns anos de prisão, foram considerados de crimes contra a humanidade. Inclusive, indico para vocês um filme intitulado O Julgamento de Nuremberg. Um filme muito bom, excelente, um filme muito interessante, tá? O Julgamento de Nuremberg. Aqui imagem da ONU, aqui uma imagem do Julgamento de Nuremberg, e aqui já a Alemanha dividida, né? Aqui já a Alemanha dividida, para você entender aí. Aqui você tem a zona soviética, ela está aqui, tá? E aqui você tem a zona americana, a zona francesa e a zona britânica, que deram origem à Alemanha Ocidental, e a outra parte deu origem à Alemanha Oriental. As perdas humanas da guerra, infelizmente, 54 milhões de mortos. Alguns livros de história trazem entre 54 e 55 milhões, alguns trazem 58 milhões, outros trazem 50 milhões. Eu fiz uma média e cheguei a 55 milhões. Na verdade, ninguém vai saber exatamente o número de mortos, mas o cálculo feito já em perdas humanas deu para se calcular em torno de 54, 55 milhões de pessoas e mais 40 milhões de feridos. Milhões de exilados e mutilados, não é? Somente em campos de concentração, 20 milhões de mortos, principalmente judeus. 6 milhões, mas também isso se chama Holocausto, a morte desses judeus nos campos de concentração, ok? Estabelece-se no mundo uma nova ordem mundial, o qual nós chamamos de bipolarização. Começa um processo no continente africano e asiático chamado descolonização afroasiática. E, inclusive, a ONU, uma das primeiras atitudes da ONU é dar um Estado para Israel. Por causa do Holocausto, claro, né? A situação de 6 milhões de mortos em campos de concentração alterou a reflexão na Europa sobre o judaísmo, sobre os judeus, né? Então a ONU, em 1948, já decretou oficialmente a fundação do Estado de Israel. Então começa uma nova ordem mundial no mundo. Essa nova ordem mundial, durante 45 anos, ela será tocada, né, pela bipolarização. Essa bipolarização, um mundo dividido em dois polos de comando. O polo capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o polo comunista, liderado pela União Soviética. Chamado Guerra Fria. Guerra Fria, um mundo bipolarizado dentro de uma Guerra Fria. Com certeza absoluta, teremos oportunidade de ver isso numa outra situação. No mais, agradeço a vocês. Fiz esse resumo aí para vocês da Segunda Grande Guerra Mundial. Um grande beijo no seu coração. Até uma próxima oportunidade. Tchau.